Amado Senhor, como te agradecemos por nos reunir mais uma vez. Senhor, de maneira tão maravilhosa aqui estamos. Teus redimidos, os que amam e aqueles que te buscam. Senhor, neste momento nos lembramos da grande salvação que nos deste. Senhor, pedimos que tu te lembres da consagração gloriosa que oferecemos a ti. Senhor, oramos para que tu te reúnas conosco da maneira mais íntima, mais específica e particular e pessoal. Senhor, por todos estes próximos 6 dias, como precisamos de ti. Ó Senhor Jesus, oramos para que tu nos cubras e nos proteja, nos fortaleça e nos energize de todas as maneiras. Senhor, sê conosco. Nós te buscamos, até mesmo para esta reunião. Dá-nos um bom começo. No teu nome nós oramos. Continuamos o treinamento esta semana nesse mesmo tema de experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Em diversos livros da palavra, desta vez chegamos ao livro de Apocalipse. Eu me lembro que nos primeiros dias, antes até mesmo do estudo vida do livro de Apocalipse, isso aconteceu em Los Angeles, quando o irmão Lee falou sobre Apocalipse, e ele disse algo que hoje talvez não seja tão especial para nós, mas naqueles dias, em termos do meu entendimento da palavra, foi algo totalmente revolucionário. E o que eu quero dizer é o seguinte: ele disse que o livro de Apocalipse, ao contrário do que pensam a maioria dos cristãos, não é um livro só a respeito de profecias, a respeito das coisas futuras, de sinais, milagres e coisas peculiares, temas peculiares interessantes que prevêem. Ele disse, na verdade, o livro de Apocalipse é um livro a respeito de Cristo. E isso é deixado muito claro logo no comecinho por João, o escritor, a respeito desse livro, onde ele disse o quê? Ele diz, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele tornou conhecida por meio de sinais, enviando-a pelo seu anjo ao seu servo João, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a saber, tudo o que viu. Bem, parece que ele estava dizendo que há muitas coisas reveladas a João para que ele as escrevesse. Mas aqui diz que João é aquele que testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E aparentemente é um livro de muitas coisas a respeito do futuro.
Mas, quando o irmão Lee falou aquilo, os meus olhos realmente se abriram para ver que, mesmo quando a palavra profética é falada aqui, devemos não perder esse foco único que é a centralidade e universalidade de Deus e de sua economia neste universo, que simplesmente é Cristo. Simplesmente Cristo. Não sei quantos mestres da Bíblia no passado expuseram ou interpretaram esse livro, enfatizaram essa coisa, essa questão. Mas eu lhes digo que esta semana, esse é a nossa ênfase. Não vamos aqui falar meramente do futuro, de coisas, especialmente hoje em dia, todo mundo está interessado a saber o que está acontecendo, o que vai acontecer em seguida no mundo, quando virá o fim do mundo. Essas coisas, elas são tocadas nesse livro, irmãos e irmãs. A Apocalipse é um livro a respeito de Cristo. Não se esqueçam disso. É um livro a respeito da pessoa de Cristo, e neste livro não é meramente o Cristo comum, o Cristo chamado Cristo histórico, nem mesmo o Cristo simplesmente nos evangelhos ou nas epístolas, mas o Cristo de outra era, um Cristo especial, um Cristo intensivado, como veremos, mensagem após mensagem, nos próximos dias. Bem, agora vamos entrar no esboço da mensagem de hoje, cujo título é A Testemunha Fiel de Deus para o Testemunho de Jesus. Então, a primeira coisa a respeito desse Cristo, revelada neste livro, está no versículo 5 do capítulo 1, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, essa é a primeira coisa a respeito de Cristo. A testemunha fiel e verdadeira de Deus. Ele é essa testemunha fiel para algo. Para quê? Para o testemunho de Jesus. Como veremos, esse testemunho de Jesus é simplesmente nós. É simplesmente a igreja. Então, é o que a igreja deveria ser. Esse esboço é muito longo, com muitos pontos, e nós vamos ver muitas passagens da Bíblia aqui nesses pontos. Portanto, uma vez que não temos teste hoje, eu tenho um pouquinho mais de tempo do que nas outras mensagens para estar nessas coisas. Algarismo Romano 1. Cristo é a testemunha fiel de Deus. O testemunho e expressão de Deus. O fato de ele expressar Deus é o seu testemunhar. Espero que todos vocês prestem atenção a cada palavra neste esboço e não deixem passar de qualquer maneira. Cristo é a testemunha fiel de Deus. Testemunha é alguém que ouviu algo, alguém que viu algo, alguém que experimentou algo e testificou ou declarou a respeito do que vimos e ouvimos e experimentamos. Cristo é essa testemunha fiel de Deus. Na verdade, Cristo, Deus encarnado,
quando veio a esta terra, a sua única obra foi simplesmente ser uma testemunha de Deus, para testificar a respeito de Deus Pai. Ele diz em João capítulo 1 que o Filho unigênito de Deus ele declarou Deus. Então, esse foi o único propósito de Cristo ao vir a esta terra. É claro, ele cumpriu a redenção, morreu na cruz, fez muitas coisas, mas ele veio para ser a testemunha de Deus, testemunha fiel de Deus. Tudo que ele fez, tudo que ele disse, tudo com relação a ele era testificar a respeito de Deus. Como tal, esse Cristo é o próprio testemunho de Deus. No Antigo Testamento, você tem o testemunho de Deus, que é a lei de Deus, certo? O testemunho de Deus. Mas o que é a lei de Deus? A lei de Deus, na verdade, não é um monte de faça e não faça. A lei de Deus é simplesmente uma fotografia de Deus, uma expressão de Deus, de maneira que quando você vê a lei, você vê Deus expresso. E esse testemunho de Deus é simplesmente um tipo do nosso Cristo, que é a lei viva de Deus, o testemunho vivo de Deus, a fotografia viva de Deus. Eu diria que não é uma fotografia morta, uma fotografia parada, mas é uma fotografia que se move. É o testemunho vivo de Deus. E outra palavra para testemunho é expressão. Cristo é a expressão de Deus. E isso não é apenas porque ele disse certas palavras, ele fez determinado tipo de obra, mas é simplesmente porque ele próprio era a corporificação de Deus. Ele corporificava Deus, ele era Deus na forma humana, ele era Deus tornado visível, ele fora o resplendor da glória de Deus, para resplandecer Deus, irradiar Deus, declarar Deus, testificar de Deus entre os homens. E foi isso que ele fez. Portanto, leia os seus evangelhos. Quando você lê os evangelhos, tudo que esse homem fez, tudo que ele disse, testifica a respeito de Deus. Ele expressar Deus é o seu testemunho, o seu viver Deus, o seu falar a palavra de Deus, ele fazer a vontade única de Deus, ele buscar a glória de Deus, ele ser um com Deus, era a sua declaração e testemunho de Deus. Não é à toa que ele pôde dizer, quem me vê, vê o Pai. Você não precisa falar mais. Você vê Jesus, você vê o Pai. É assim que é uma testemunha, certo? Ele testifica de Deus com tudo que ele era, e tudo que ele fez, e tudo que ele disse. O coração de Deus, os atributos de Deus, as virtudes de Deus, tudo o que Deus era ou que Deus é, ele expressou plenamente. Letra A diz, Cristo é a testemunha de Deus, o testemunho e a expressão de Deus. A igreja, o que é a igreja? A igreja é o testemunho e expressão de Cristo, certo? Está claro, certo? É muito simples isso. Cristo é a testemunha, o testemunho e a expressão de Deus, eu já descrevi isso. E a igreja o que é?
Simplesmente falando, a igreja é o testemunho e expressão de Cristo, significando que, assim como Cristo testificou de Deus e o expressou, hoje, o que é a igreja? A igreja é esse organismo, essa coisa, essa entidade que testifica e expressa Cristo. Isso é a igreja. Essa é uma definição elevada da igreja. A igreja não é um tipo de organização humana, não é um grupo religioso. Definitivamente a igreja não é um tipo de denominação. A igreja é o testemunho e expressão de Cristo. Vocês veem o que é a igreja? Isso é a igreja. Assim como Cristo expressou Deus Pai, nós hoje estamos na terra como igreja expressando Cristo, o Filho. Quando as pessoas nos veem, eles veem Cristo. Temos de dizer às pessoas, assim como o Senhor fez, quem me vê a mim, vê o Pai. Paulo disse isso, pois para mim o viver é Cristo. Paulo era uma verdadeira testemunha de Jesus. Paulo era uma verdadeira expressão desse Cristo e coletivamente, corporativamente hoje, irmãos e irmãs, estamos aqui como a igreja para ser o testemunho de Jesus. Essa testemunha desse Cristo. Vocês ousam dizer isso? Quem vê a mim, vê Cristo. Quem me vê, vê Cristo. Paulo disse isso, sabe? É isso que Deus quer. Quando alguém vem para o nosso meio, temos aqui 4.300 e tantos santos. Quando eles vêm, eles devem dizer, eu vejo Jesus, eu vejo Cristo. Mas esse não é o Cristo individual, é o Cristo reproduzido. Esse é o Cristo coletivo. Portanto, temos aqui que, assim como a igreja é a reprodução do testemunho e expressão de Deus em Cristo, por nós crermos nele, termos sido batizados nele e estarmos em união orgânica com esse Cristo, hoje podemos dizer que somos sua corporificação, em certo sentido. A igreja é Cristo corporificado, assim como Cristo era Deus corporificado em um homem Deus, hoje nós somos esse homem Deus coletivo que corporifica Cristo. Letra B. Apocalipse nos apresenta o Cristo revelado e a igreja que testifica. O Cristo revelado e a igreja que testifica. A qual é o testemunho de Jesus. Então, neste livro de Apocalipse, não apenas Cristo é revelado, mas a igreja também é testificada. Ou antes, Cristo é revelado e a igreja é testificada a respeito desse Cristo. Portanto, mesmo que a palavra igreja tenha sido usada, mas não tanto, é usado com relação aos 7 candelabros serem as 7 igrejas na Ásia, mas a palavra testemunho de Jesus, vocês verão, está por todo o livro de Apocalipse. Então, Cristo é o testemunho de Deus e a igreja é o testemunho de Jesus, o Cristo aumentado como a expressão coletiva do Deus triuno. Amém? Nós somos Cristo expressado, nós somos Cristo reproduzido, nós somos Cristo aumentado
Nós somos o testemunho coletivo de Jesus. Nós somos a expressão coletiva do Deus triuno. No livro de Apocalipse, na verdade, há muitos desses sinais que são o testemunho de Jesus. Aqui, no capítulo 1, há esses 7 candelabros de ouro. No capítulo 7, que veremos nesta mensagem mais adiante, você tem a grande companhia, a multidão dos redimidos nos céus. No capítulo 12, você tem aquela mulher resplandecente com o seu filho varão. E no capítulo 14, há o quê? A colheita. A colheita das primícias. No capítulo 15, estão os vencedores, estando sobre o mar de vidro. No capítulo 19, vocês têm a noiva preparada para o casamento. E, finalmente, nos últimos 2 capítulos deste livro, há a Nova Jerusalém. Todos esses 7 sinais são o quê? O testemunho de Jesus. Todos eles são parte da igreja. Chegamos ao algarismo romano 2. O testemunho de Jesus são os 7 candelabros de ouro. Então, o primeiro sinal do testemunho de Jesus, na verdade, são os 7 candelabros de ouro. De ouro em natureza. O ouro refere-se ao que é divino, portanto, a natureza de ouro simplesmente significa a natureza divina. Como o candelabro, ele brilha nas trevas. E não apenas isso, esses 7 candelabros são idênticos uns aos outros. Seguindo o nosso irmão, diríamos que na humanidade caída, no ser humano caído, na vida natural, todos queremos ser únicos, certo? Diferentes. Queremos ser distintos. Você quer aparecer? Você quer ser diferente de todos? Bem, eu lhes digo que, com relação aos 7 candelabros de ouro, não é nada disso. Os 7 candelabros são exatamente iguais. Vocês gostam disso? Você vai para uma igreja na Itália, você vai para uma igreja no Japão, você vai para uma igreja nas Filipinas, você vai para uma igreja no Brasil, eles se parecem exatamente iguais. Não é maravilhoso isso? De fato, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, essas 7 igrejas são muito diferentes umas das outras. Mas note que todas as diferenças são negativas. São coisas caídas, são coisas degradadas, são coisas malignas e corruptas. É isso que torna as igrejas diferentes. Todas as coisas positivas são iguais. Então, o nosso irmão disse, aqui há 7 candelabros de ouro, digamos, os judeus. A palavra judaica para candelabro é menorá, e eu gosto disso porque o meu nome se parece com menorá, é minoro. Então, 7 candelabros estão aqui. E se você virar de costas e nós mudarmos esses candelabros, você virar novamente e olhar qual é qual. Você não conseguirá dizer quem é quem, a não ser que você escreva o nome neles. Mas essas igrejas em Apocalipse não são assim. Devemos nos gloriar na igualdade, ok?
devemos nos gloriar na unidade e não nas diferenças. Quanto mais formos idênticos uns aos outros, melhor. Na verdade, não somos idênticos uns aos outros, mas somos todos idênticos a Cristo. E há um único Cristo. Portanto, somos todos iguais. Letra A. O candelabro de ouro simboliza o Deus triuno. O Pai, como a substância, está corporificado no Filho. O Filho, como a corporificação, é expresso no Espírito. Todos temos esse entendimento, certo? Eu não preciso explicar muito. O Pai é a substância, o elemento que é corporificado no Filho. E esse Filho, como a corporificação de Deus, é expressado por meio do Espírito. Então vocês têm todo o Deus triuno simbolizado, representado por um candelabro de ouro. E você tem então o quê? O material ou a substância, o elemento do ouro, a natureza divina, e você tem a forma. A forma não é meramente uma luva de ouro ou um pó de ouro aqui, mas é um ouro que tem uma forma, ele foi conformado. Não é uma pelota de ouro, mas... E, por fim, você tem as 7 lâmpadas nesse candelabro, que são o quê? A função delas é brilhar, resplandecer num lugar escuro. E esse brilhar das lâmpadas é simplesmente o Espírito. Como é mencionado no livro de Apocalipse, as 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos. Portanto, o Espírito é plenamente tornado real e expressado como as igrejas, e as igrejas são o testemunho de Jesus. O Espírito é não apenas tornado real ou expressado pelas igrejas, mas é tornado real e expressado como as igrejas. Esse candelabro é simplesmente o Deus triuno, com o seu elemento, sua forma e sua expressão. Isso é a igreja. A igreja é simplesmente o Deus triuno corporificado e expressado na humanidade. E hoje somos essas igrejas. Precisamos nos apaixonar de novo pelas igrejas locais. Sim, há a Igreja Universal, o único corpo de Cristo, isso é importante, mas aqui você tem 7 igrejas. E todas as igrejas na Terra, sejam grandes ou pequenas, não importa. Todas as igrejas devem ser e são o testemunho de Jesus. Letra B. A fim de experimentarmos os candelabros de ouro como testemunho de Jesus, a expressão coletiva de Jesus, devemos ser enchidos com o Espírito de Jesus, invocando o nome do Senhor Jesus continuamente, para levar as marcas de Jesus, como irmãos e companheiros na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Quero enfatizar aqui 3 questões, 3 coisas a respeito da nossa experiência desses candelabros de ouro, ou a maneira como seremos esses candelabros de ouro que estão por toda a terra. Estão na terra, não nos céus. Estão na Ásia, por toda a terra, como o testemunho de Jesus, como aquela expressão coletiva de Jesus. Para isso, número 1, precisamos ser enchidos com o Espírito de Jesus. Em Atos 16, Paulo, ele ia para determinada região e diz que
o Espírito de Jesus não permitiu. Muito particular, muito específico. O Espírito de Jesus não permitiu. Então, amados santos, para sermos o testemunho de Jesus, precisamos ser enchidos com esse Espírito desse Jesus, o homem Deus. E não apenas ser enchidos por esse Espírito ou com o Espírito, mas precisamos ser aqueles que obedecem o Espírito, que seguem o Espírito. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Devemos ser aqueles que são guiados pelo Espírito de Jesus em nossa vida e em nosso serviço e em nossa obra. Alguns de vocês aqui estão se formando. O que vocês farão agora, em seguida? Certamente vocês precisam ter comunhão, etc., orar, mas eu diria que enchei-vos no Espírito, com o Espírito de Jesus, e obedecei e sede guiados pelo Espírito. Vocês têm de aprender isso, todos nós temos de fazer isso. Número dois, temos de invocar o nome de Jesus. Que tal isso? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. A todos nós foi dado beber do Espírito, invocando Jesus. Irmãos e irmãs, invocar o Senhor não é uma prática engraçada. Invocar o Senhor é a prática cristã mais grandiosa de todas. Senhor Jesus! Oh, Jesus! Todo aquele que invocar esse nome será salvo, e o Senhor é rico para com aqueles que invocam esse nome. Devemos ser aqueles que têm uma marca, que têm um sinal, assim como os primeiros crentes. Peguem-nos, prendam-nos. Quem são eles? São os invocadores de Jesus, aqueles que invocam o nome do Senhor. Ainda precisamos fazer mais disso, certo? Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sim. Não apenas quando você está numa masmorra, quando você está deprimido, está derrubado, e aí você então invoca. Eu lhes digo o tempo todo, seja o que você esteja fazendo, lavando louça, recolhendo lixo, cuidando de bebê, lavando fralda, trocando fralda, ó Senhor Jesus. Dessa maneira somos enchidos com o Espírito de Jesus, invocando o nome dele. A terceira coisa, eu diria, é que tudo isso nos fortalece, nos empodera para levarmos as marcas de Jesus. Paulo usou essa expressão em Gálatas 6,17, onde ele disse: ninguém me incomode, pois eu carrego no meu corpo, trago no meu corpo as marcas de Jesus. As marcas de Jesus. Que são essas marcas de Jesus? Essas marcas incluem os sofrimentos de Jesus, as aflições de Jesus. Então temos o versículo em 2 Coríntios 4, onde Paulo disse: levando sempre no corpo as marcas de Jesus, para que também a vida de Jesus, sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então, a morte de Jesus.
é um tipo de sofrimento que Paulo levava, carregava. É o mesmo tipo de sofrimento que Cristo teve. Perseguição. Todo tipo de sofrimento por amor a Jesus. Não é que você cometeu um erro que você não deveria ter cometido, então você sofre. Não. Esse é o tipo de sofrimento por amor ao Senhor, por amor ao corpo de Cristo. Até mesmo por amor ao ministério neotestamentário. Paulo sofreu, Paulo carregou no seu corpo as marcas de Jesus, que ele explicou. Em 2 Coríntios e em outro lugar, Paulo disse, as pessoas dizem que são apóstolos, eu sou ainda mais. Ele disse, em labor, abundantemente, em prisões, abundantemente, e sendo nas marcas de chicote excessivamente, em morte, frequentemente, sendo golpeado com varas, apedrejado pelo menos uma vez, em naufrágio, no mar, uma noite e um dia, em jornadas, em fome, em labores, na sede, em vigílias, no frio, em nudez, em todas essas coisas que Paulo carregou, todas elas são marcas de Jesus. O Senhor Jesus sofreu na terra e a nosso favor e até mesmo a favor de quem? Da igreja. Hoje, para sermos o testemunho desse Jesus, temos de carregar também essas marcas. Portanto, João disse, eu sou vosso irmão e coparticipante na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Assim que estamos no mundo, essa é a nossa porção. Por toda parte você pode ver o espírito do anticristo se levantando contra Deus, contra Cristo. E sofrer por Jesus, sofrer para a edificação do seu corpo. Temos de levar as marcas de Jesus em determinados lugares, onde não há tanta liberdade exterior. Muitos dos nossos amados irmãos e irmãs estão sofrendo muito. Todos somos coparticipantes na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Tribulação, irmãos e irmãs, funciona. Por que funciona? O que funciona, ela produz o que? Produz perseverança. Você pode ser um crente que ama o Senhor, que busca o Senhor, mas se você não tiver passado por determinadas tribulações ordenadas por Deus, não teremos a virtude da perseverança. Para ser o testemunho de Jesus hoje, precisamos de perseverança. E na esperança
tribulação, como Paulo diz, a esperança do reino. Letra C, o ouro batido para formar um candelabro representa a participação dos crentes nos sofrimentos de Cristo. Então, aqui estamos. Deus, o ouro. Eu não sou um ourives, eu não sei o que fazer com ouro, mas eu preciso formá-lo, conformá-lo, ou tornar que esse ouro seja bom para algo, bom para ser um candelabro. Para isso você tem que bater o ouro, formá-lo. Isso significa que nós, os crentes, precisamos participar dos sofrimentos de Cristo. Amados, não estou aqui dizendo algo para desencorajar os jovens. Eles são maravilhosos, amáveis, mas quero dizer-lhes uma coisa. Certamente vocês têm ouro, mas esse ouro ainda não está bem formado. E há uma única maneira desse ouro verdadeiro que já temos ser formado e conformado, que é através dos sofrimentos. Não ore por sofrimento, não é isso que eu estou falando. Os sofrimentos virão de qualquer maneira, e quando o sofrimento vier a nós, não estejamos surpresos, não vamos reclamar, não vamos dizer, oh, ai de mim. Nós diremos, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa obra de batimento, para que eu seja batido por outros, para me tornar parte do candelabro. Em outro lugar no ministério, o irmão Lee se referiu a essa questão de bater, não apenas ao sofrimento, mas a sermos batidos juntos, implicando edificação, implicando entremesclar, implicando o estar unidos, certo? E é isso que estamos experimentando hoje para nos tornar esse candelabro, para ter essa forma, para podermos nos levantar. Transformação, portanto, exige a obra de Deus no ambiente, é Ele se dispensar para nós, para acrescentar-se como a substância e o elemento em nós, de maneira que participemos da sua natureza divina, é claro. E Pedro disse isso em muitas palavras aos judeus crentes, mas no escrito de Pedro, ao escrever aquelas epístolas, ele principalmente está fortalecendo-os na condição de sofrimento. E esse sofrimento refina o ouro. E Pedro disse que esse refino é mais precioso que o ouro. E o que temos é real. Esse Cristo que temos em nós é real. Ele tem de ser testado em nós. Até mesmo a nossa fé precisa ser testada. E é esse testar, são esses sofrimentos, essas circunstâncias do ambiente que fazem com que sejamos aprovados, nos fazem ser transformados, nos fazem até mesmo sermos conformados à sua imagem. É como alguém que usa um martelo para ir batendo no ouro a fim de criar esse candelabro. O ouro batido para formar o candelabro, já falei,
representa a participação dos crentes nos sofrimentos de Cristo. Tudo o que acontece em nosso ambiente é para a produção do candelabro batido. Sublinhe a palavra tudo. Tudo que acontece a nós. É claro, não queremos dizer que não nos referimos aqui às coisas que o diabo joga a nós. Tudo que Deus permite em sua soberania e até mesmo em sua misericórdia em nosso ambiente pessoal é para a produção do candelabro batido. Esse candelabro toma uma forma sendo batido. Então, vamos nos abrir ao Senhor com relação a isso. Não vamos rejeitar a mão de Deus. A obra transformadora de Deus. Número 1, se nos concentrarmos em conhecer Deus, você tem essa mente? Amém? Eu quero conhecer Deus. Realmente conhecer Deus. Submetendo-nos ao trabalhar interior do Espírito e ao ambiente exterior, todas as circunstâncias se tornarão uma oportunidade para o conhecermos. A coisa mais triste, irmãos, é o quê? É um cristão passar por situações, coisas, até mesmo a mão do Senhor sobre ele ou ela, e, depois de tudo, essas pessoas continuam as mesmas, continuam iguais. Então, eles não tiveram tempo de invocar mais o Senhor, de orar desesperadamente. Mas essas coisas depois voltam iguais ao que era antes. Não há mudança. É possível, amados santos. Isso é altamente possível que aconteça. Precisamos entender e apreciar cada circunstância. É uma oportunidade para o conhecermos. Treinandos, eu vou voltar a vocês novamente. Vocês querem conhecer Cristo, certo? Vocês querem conhecer Deus, certo? Então, preparem-se. Deus ouviu a oração de vocês e Deus vai respondê-la da maneira dele, fielmente. Quando determinadas coisas acontecerem em sua vida, vocês saberão que Deus quer que vocês realmente o conheçam sob aquelas circunstâncias, certo? Então, 2, se alguém não conhece Deus durante a sua vida, ele desperdiçou toda a sua vida. Essa é uma palavra muito boa. Se há um dia que passa sem conhecermos o Senhor um pouco mais, eu chamo esse dia de um dia desperdiçado. Verdadeiramente um dia desperdiçado. Você pode até ter feito algo bom, mas se você não conheceu mais de Deus, será um dia desperdiçado. Que o Senhor nos faça dispostos a aceitar os seus tratamentos em nossas circunstâncias, a fim de que o conheçamos mais. Por quê? Por que você casou com tal pessoa? Por quê? Você disse que queria conhecer mais a Deus? Então Deus diz, ok, aqui está. Para que você o conheça mais. Sim. Até mesmo os filhos. Mais tipos de situações para que eu o conheça. 3. O cerne da questão é se alguém encontra ou não o Senhor como a grande luz no meio das suas dificuldades e provações. O sofrimento pode fazer-nos entender o que de outra maneira não poderíamos entender.
Isso é muito tocante. Se não passarmos por determinadas aflições, sofrimentos, por determinados fardos, se não passarmos por situações que estejam além da nossa capacidade, além do que podemos suportar, Paulo passou por situações ao ponto dele desesperar da própria vida. E tudo isso foi para fazer com que Paulo, o quê? Não tivesse mais confiança em si mesmo e pusesse toda a sua confiança em Deus. Watchman Nee, uma vez, falando sobre alguém que deu um testemunho sobre sofrimento físico, sobre ficar doente, e em sua doença ele perdeu toda a sua esperança. Era alguém que estava servindo em tempo integral, e o irmão Watchman Nee, ele próprio havia passado por tal experiência numa idade anterior, quando era mais jovem, e ele compartilhou uma palavra muito profunda, muito sensível para essa determinada pessoa, para ajudá-la. De maneira que esse é o momento quando você está gravemente enfermo, você quer abandonar tudo, deixar tudo. Esse é o momento quando você se encontra num ponto para ser totalmente, genuinamente confiar em Deus. É fácil falar isso quando as coisas tá tudo bem, quando tudo está correndo bem, mas é nesses momentos desesperadores, nesses momentos impossíveis, quando você tem em si mesmo a sentença de morte, esse é o momento em que nós conhecemos Deus. Esse é o momento em que todas as nossas capacidades naturais, sabedoria natural, maneiras e meios acabaram-se totalmente. Você não consegue suportar, você não consegue enfrentar essa situação. Você precisa do Senhor. Esse é o cerne da questão. Letra D. O resplandecer dos candelabros de ouro é para que as pessoas vejam a visão do Cristo glorioso como Filho do Homem, andando em seu meio. Ao conhecer o Senhor no meio das igrejas, como aquele que está vivo pelos séculos dos séculos, podemos estar seguros da sua presença em nosso espírito o tempo todo. Ele vive sempre para interceder por nós e comparece agora por nós perante a face de Deus e nunca nos deixará nem nos desamparará. O brilhar desses candelabros de ouro, da maneira em que estamos descrevendo como o testemunho de Jesus, é para que o mundo, as pessoas ao nosso redor, vejam, tenham a visão desse Cristo glorioso, desse Filho do Homem que, na verdade, está andando no nosso meio. Haverá uma mensagem mais adiante só sobre esse Filho do Homem. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas estamos aqui como testemunho de Jesus para testificar e declarar, para autenticar, para dar evidência, para provar esse Cristo, que esse Cristo é real, que Ele está no nosso meio, que Ele é vivo e viverá para todo sempre. Esse Filho do Homem que está no nosso meio está sendo testificado em nós e através de nós, no meio das igrejas. Então, isso é brilhar, isso é resplandecer, isso é nos tornar as luminárias nesta era. Essa é a função das igrejas locais. Cada igreja local, mesmo que vocês tenham apenas 15 ou 30 santos, vocês devem estar brilhando. Vocês devem estar testificando esse Filho do Homem.
Letra E. O resplandecer das 7 lâmpadas dos candelabros de ouro, o Senhor Jesus andar no seu meio com 7 olhos de chama como chama de fogo, seus pés como bronze reluzente e o brilhar do seu rosto como sol, indicam que precisamos mais e mais do resplandecer do Senhor diariamente em nossa vida diária e vida da igreja, para sermos mais e mais, para termos mais e mais do seu apacentar, salvar, restaurar, reavivar e deificar. Esse Filho do Homem é quem testificamos, é de quem testificamos. E esse Filho do Homem que anda no nosso meio, no meio das igrejas locais, os candelabros de ouro, também está lidando conosco. As igrejas, enquanto ele caminha, ele tem muitas características, esse Filho do Homem. A propósito, esse é um Filho do Homem diferente daquele dos evangelhos. Nos evangelhos, ele era amável, o Cordeiro de Deus, amável, sendo levado em silêncio à matança. Esse Filho do Homem hoje, ele tem 7 olhos, tem fogo nos seus olhos. Seus pés são como bronze reluzente. O seu rosto é como o sol. Tudo isso, toda essa luz, o Senhor, o quê? Está brilhando, resplandecendo sobre nós diariamente. E esse brilhar, esse resplandecer dele, na verdade, ele tem um cinto de ouro, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. É aquele que, na verdade, está cuidando dos seus candelabros de ouro para garantir que esses candelabros ainda estejam brilhando, para cortar os pavis e acrescentar azeite, certo? Para garantir que as igrejas ainda estejam brilhando. E a primeira coisa que ele tem de fazer é brilhar em nós, nos iluminar diariamente. Esse resplandecer sobre nós venha dos seus olhos, ou da sua boca, ou dos seus pés. Tudo isso é o seu apacentar atual de nós, como o pastor celestial, como aquele sumo sacerdote que nos socorre, que nos conhece, fazendo a obra de salvação, nos restaurando, nos reavivando, nos deificando diariamente. Letra F. Temos alguns pontos aqui sobre esse resplandecer do Senhor sobre nós. É por isso que eu pedi o hino 426, que é algo difícil de cantar, mas tem muita experiência sobre aquele que buscou a luz do Senhor, que estava aberto ao brilhar de Cristo. Vamos ver, isso aqui tem muita experiência. Minha segunda pergunta nas questões de estudo. Há 5 maneiras de ser iluminado. Então, ser iluminado reside na misericórdia de Deus. Sempre que Deus vem e nos concede a sua misericórdia, a luz do seu semblante é nossa luz. Sua manifestação é nossa visão e a sua presença é o nosso ganho. Isso aqui é uma palavra muito boa. Amados irmãos e irmãs, vocês querem luz? Nós amamos a luz que vem do Senhor, a luz de Deus que é luz. A primeira coisa a compreender é que essa luz reside na sua misericórdia, na misericórdia de Deus. Ele disse em Romanos: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Em outras palavras, eu não terei misericórdia de quem eu não tiver misericórdia.
É muito interessante, sempre que a misericórdia de Deus é mencionada, a soberania está sempre emparelhada com ela. Isso significa que você não consegue fazer com que isso aconteça. Você não consegue controlar a situação. Você não pode pedir por isso. É totalmente uma questão de misericórdia. Quando a luz chega a um crente, isso é misericórdia vindo a esse crente. Vocês precisam entender isso. Eu ouvi sobre esse pensamento pela primeira vez quando eu era muito jovem. E desde então, eu busquei misericórdia. E sei que por buscar a misericórdia do Senhor, a maneira dele nos dar misericórdia é resplandecer, é me iluminar. Misericórdia não é meramente o Senhor falar, ok, tá bom, eu vou deixar com que você consiga passar por essa situação. Não, isso não é misericórdia. Misericórdia é luz. Misericórdia é Deus como luz vindo a nós. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele falou, eu sou o principal dos pecadores. Eu prendia as pessoas, eu perseguia aqueles que invocavam Jesus. Ele não estava buscando luz de maneira alguma. Mas um dia no caminho de Damasco, o que aconteceu? Veio um brilho, um resplandecer de luz. Paulo não pediu isso. A luz simplesmente veio. Eu lhes digo, a misericórdia veio até ele. Foi a ele para chamá-lo, para torná-lo um apóstolo, um ministro de Cristo, um arauto e mestre, um vaso especial nas mãos de Deus. Amados santos, precisamos orar pela misericórdia de Deus dessa maneira. Número 1. A fim de sermos iluminados, devemos querer e aceitar o resplandecer do Senhor, aplicando o nosso coração para ser singelo ao buscar somente o Senhor com todo o nosso desejo. A propósito, voltando no último ponto, em Isaías diz, quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais, ou seja, vocês brilham sobre si mesmos. Vocês produzem alguma luz de si mesmos. Isso é luz natural, é luz artificial. Vocês acendem o seu fogo e se envolvem e andam entre labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em vos tornardes, em tormentas vos deitareis. Ou seja, isso não é você entrar em introspecção, em fazer a autoanálise, você tentar brilhar sobre si mesmo com algo da sua mente natural, tentando entender a si mesmo. Para melhorar, não. Precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos da manifestação de Deus. Então, aqui diz que, a fim de sermos iluminados, devemos, número 1, querer e aceitar o resplandecer do Senhor. Amados santos, a primeira coisa é que vocês precisam querer isso. Algumas pessoas nem mesmo querem. Eles não querem receber o resplandecer, não querem ser expostos, não querem ser iluminados. Que nós devemos querer e aceitar e aplicar o nosso coração para buscar somente o Senhor com todo o nosso desejo. Amados irmãos, essa é a maior bênção, o maior dom de Deus, termos esse coração de busca. Número 2, a fim de sermos iluminados, devemos abrir-nos ao Senhor
voltar-lhe o nosso coração e nos colocar diante dele sem nenhuma reserva ou restrição. Aqueles que se fecham ao Senhor são especialistas em julgar e criticar os outros. Amados santos, a segunda coisa, isso aqui são maneiras muito práticas. E eu testifico disso. Abra-se ao Senhor. Você vai dizer, eu estou aberto. Mas talvez você não esteja suficientemente aberto. Você pode estar aberto até um certo grau há muitos anos. E o Senhor não consegue fazer com que você se abra mais, talvez. Então você está empacado, está estagnado no seu crescimento. Abra-se. Abra as partes mais profundas, as partes interiores do seu ser, seu espírito, sua consciência, sua mente, sua emoção, sua vontade. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual perscruta a parte mais interior do nosso ser. O resplandecer do Senhor é o Senhor conferindo suas partes interiores. Ele é o único que pode olhar, ver as nossas partes interiores e conhecê-las. Nós mesmos não conhecemos porque frequentemente estamos auto-enganados. Precisamos de luz. Irmãos e irmãs, precisamos do brilhar, do resplandecer do Senhor. Aqueles que estão abertos ao Senhor dessa maneira, voltam o seu coração para Ele, nos colocamos diante dEle totalmente, sob a sua misericórdia, sem nenhum tipo de reserva. O problema de muitos irmãos e irmãs é que eles se abrem com reservas. Há abertura? Há, mas há reservas. Ou seja, Senhor, não entre aqui. Até aí tá bom. Basta. Isso é o máximo que eu posso permitir que tu entres. Então o Senhor fica parado. Aqueles que se fecham ao Senhor são especialistas em julgar e criticar os outros. Há alguns que o tempo todo estão criticando, julgando as pessoas, falando coisas sobre as pessoas, como se eles conhecessem todos. Eles não conhecem, estão em trevas. Se você estiver num quarto escuro, você vê tudo do lado de fora, claro. Mas se você estiver num quarto claro, é difícil ver do lado de fora. Quando você está em trevas, você vê os probleminhas de todas as pessoas. Mas quando você recebe luz, tudo que você consegue ver é a si mesmo. Somente aqueles que têm a iluminação do Senhor não julgam e criticam os outros. 3. A fim de sermos iluminados, devemos pôr um fim a nós mesmos. Isso significa pôr um fim aos nossos pontos de vista, nossas maneiras de ver as coisas, nossos sentimentos, nossas ideias e nossas opiniões. Quando alguém que é completamente terminado vai adiante do Senhor, consegue ser extremamente singelo e simples ao receber a palavra do Senhor. Se você for uma Marta, ainda estamos culpando muito Marta pelo estar ocupada, em vez de ser Maria, sentada aos pés do Senhor, para ouvir o Senhor. Ela não estava numa condição de ser iluminada. Quando você tem 3 telas de computador aberta, é difícil você ser iluminado ao ter o seu reavivamento matinal. Quando você vai do Instagram para o TikTok, enquanto tem a Bíblia aberta, você não será iluminado. Deus quer a sua atenção plena. Se você realmente for sério com aquele que brilha, se você realmente estiver esperando por ele. Irmãos e irmãs, não podemos brincar. Não há jogo, não é uma brincadeira aqui. 4.
A fim de sermos iluminados, não devemos discutir com a luz do Espírito que fala em nosso interior, e não devemos discutir com os ministros do Espírito que falam exteriormente. A palavra aqui é não devemos discutir. Quando a luz vem, quando essa luz vem, não é uma luz física, ela vem a nós através de uma certa consciência espiritual, um certo tipo de sensação espiritual interior. Isso é o Senhor no nosso espírito, resplandecendo como um fluir de luz em certas partes do nosso interior, em certa condição que temos, para que o Senhor quer iluminar, que o Senhor quer tocar. Quando isso acontece, irmãos e irmãs, jamais devemos rejeitar essa luz, discutir com essa luz, ou nos desculpar dessa luz. Esse é o momento em que devemos reagir como Paulo fez no caminho de Damasco. Que farei, Senhor? Que tu queres? Sabem? Deixe-me dizer o seguinte, é muito sério recusar o toque de Deus. Pelo menos, ele pode atrasar a obra do Senhor na sua vida. Aquela senhora em Cântico dos Cânticos fechou a porta e o Senhor não pôde entrar. Então, ela abriu a porta e ali diz o quê? O Senhor se foi, não estava mais lá. Ele falou, ela diz, eu o chamei e ele não me respondeu. Todos temos alguma experiência dessa maneira, onde, de alguma maneira, nós rejeitamos o Senhor, mesmo que por pouco. E o Senhor veio nos tocar, falando, então, nos arrependemos, nos abrimos novamente ao Senhor, mas parece que o Senhor não está mais lá. Pelo menos, durante algum tempo, o Senhor não se mostrará novamente. E aqui está falando não apenas de não discutir com o Senhor que fala em nós, que brilha em nós. É sério discutir com os ministros do Espírito. A rebelião de Corá nas referências aqui, são pessoas que rejeitaram a autoridade representativa de Deus, nesse caso, Moisés. Quando você discute com os ministros de Deus, Deus leva isso a sério. O ministro pode não, mas Deus sim. Porque você está tocando, está rejeitando a autoridade dele. E, irmãos e irmãs, a luz carrega a autoridade. 5. A fim de sermos iluminados, devemos continuamente viver na luz. Então, não ir e vir, mas queremos o quê? Edificar uma vida que está constantemente na luz. Somente quando estamos na luz podemos ter verdadeira comunhão com o Senhor. Ok? É melhor terminar rapidamente, Algarismo Romano 3. O testemunho de Jesus, nós vamos tratar agora esse segundo testemunho de Jesus em Apocalipse capítulo 7. O testemunho de Jesus é a grande multidão que serve a Deus no templo, todo o corpo dos redimidos de Deus que foram arrebatados aos céus para desfrutar o cuidado de Deus e o apacentar do Cordeiro, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo, que podem ser desfrutadas hoje. Aqui vou dar uma virada. O que eu falei até agora pode ser um pouco depressivo para vocês, eu não acho, mas de qualquer maneira vamos dar uma virada aqui e ver o que?
esse corpo de redimidos de Deus em Apocalipse capítulo 7. O irmão Watchman deu uma mensagem sobre isso, sobre essa porção de capítulo 7 de Apocalipse, sobre o que essas pessoas experimentaram, o título dessa mensagem eu acho que é As Bênçãos que Podemos Desfrutar Hoje. Essa cena está diante do trono, certo? E ao lado, o trono está nas regiões celestiais. Essa figura aqui é o quê? É uma figura de todos os pecadores perdoados e redimidos por Deus e que por fim foram arrebatados aos céus. E ali, diante do trono de Deus, eles servirão a Deus dia e noite, e assim por diante. Esse capítulo 7, esses versículos aqui, nos mostram essas bênçãos maravilhosas desses redimidos de Deus, e esse cenário, essa cena no capítulo 7, durará até a eternidade, pela eternidade. Até mesmo na Nova Jerusalém, a prova disso está em Apocalipse 21, Apocalipse 22, que haverá uma certa descrição da Nova Jerusalém, que é muito parecido com Apocalipse capítulo 7 aqui. Agora, por causa do tempo, vamos entrar nesses 7 itens que eu chamo de grandes bênçãos do Senhor sobre nós. Letra A grande multidão consiste naqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro de toda nação, tribo, povo e língua, para serem os constituintes da igreja. Amém? Todas as nações estão aqui. Tribos, povos e línguas, fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Redimidos, como eu amo proclamar isso, amém? Somos todos os redimidos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, comprados pelo sangue de Jesus, para sermos os constituintes da igreja. 2, letra B. Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Número 1, a grande tribulação, no versículo 14, refere-se às tribulações, sofrimentos, perseguições e aflições experimentadas pelo povo redimido de Deus ao longo das eras. Eles saíram, todos esses aí, provieram dessas tribulações. 2. O sangue do Cordeiro responde diante de Deus a todas as acusações do diabo contra nós e nos dá a vitória sobre ele. Diabo, somos vitoriosos sobre você. Por causa do Cristo Redentor como a fonte aberta de sangue para todo o nosso pecado e impureza, podemos entrar nessa fonte e ser limpos de todas as nossas manchas de culpa, hino 1006, e podemos andar na luz do Deus celestial acima do mundo do pecado com o coração renovado, com vestes brancas e Jesus entronizado em nós. Esse hino 1006 e 1010. Hino 1006 e hino número 1010. Eu ia cantar com vocês, mas o tempo não permite. Então vocês, quando voltarem, cantem. Terceira coisa, lavar as nossas vestes é manter limpa a nossa conduta por meio do lavar do sangue do Cordeiro. E isso nos dá o direito de desfrutar a árvore da vida e de entrar na cidade da vida como a esfera das bênçãos eternas de Deus. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro,
até mesmo nossas vestes, a nossa conduta é purificada pelo sangue de Jesus. Essa é a única maneira para termos acesso à árvore da vida e entrar na cidade da vida, que é a esfera da bênção plena e eterna de Deus. Número 3, letra C, a terceira bênção. Aqueles que fazem parte da grande multidão estão de pé diante do trono e diante do Cordeiro, com palmas nas mãos. Amém? Vocês têm uma palma na sua mão? Um ramo de palma? Os ramos de palmeira representam nossa vitória sobre a tribulação, que experimentamos por amor ao Senhor. As palmeiras também são um sinal de satisfação obtida por ser regado. Um dia estaremos em pé nas regiões celestiais, diante do trono e do Cordeiro, com palmas, com ramos de palmeiras em nossas mãos, declarando a vitória, não apenas sobre o pecado, mas até mesmo a vitória sobre todas as tribulações que experimentamos por amor ao Senhor. 2. No Deus triuno, como templo de Deus, nós o servimos dia e noite para desfrutá-lo como a festa dos tabernáculos eterna e para florescer em vida como a palmeira. Não há tempo, certo? 3. Nosso serviço na esfera do tempo hoje é uma preparação para o nosso serviço na eternidade. O único alvo de Deus na esfera do tempo é dispensar-se para dentro de nós dia a dia. Quando Deus entra em nós e sai de nós, isso é serviço. Na eternidade, Deus estará entrando e saindo de nós. Essa é a verdadeira definição de serviço. E o serviremos dia e noite. D. Nós não teremos mais fome nem sede. Ter fome e sede é ter uma esperança que ainda não foi satisfeita. Cristo promete que todo aquele que crer nele será satisfeito e o receberá como a sua vida de satisfação. 2. Contatar Deus Espírito em nosso espírito é beber da água viva, e beber a água viva é render verdadeira adoração a Deus. Então, temos a definição do verdadeiro serviço e definição da verdadeira adoração. Isso tem a ver com beber e fluir. 5. O sol forte e o calor escaldante não nos afligirão. 1. O Deus Cordeiro, sentado no trono, estenderá tabernáculo sobre nós, cobrindo-nos consigo mesmo, como um grande guarda-chuva. 2. Há um só tipo de vida que está debaixo do cobrir de Deus, uma vida que é oculta em Deus. Nossa vida hoje está oculta em Deus, portanto somos cobertos por Ele, protegidos por Ele. 3. Cristo como Jeová e também como homem, é o Rei que está suprindo, cuidando e cobrindo o povo de Deus. Ele é o Rei para governar, e um homem que é como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como torrentes de água em lugares secos e como a sombra de grande rocha em terra sedenta. Que cobertura nós temos! F, número 6. O Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e nos guiará às fontes de água da vida. Na eternidade, o Senhor ainda será o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele nos apacentará, nos guiará para as fontes. Tudo que tem a ver com fontes tem a ver com Deus. 1. Apacentar inclui alimentar. Sob o apacentamento de Cristo, nada me faltará. 2. Jamais podemos aperfeiçoar-nos e precisamos de um pastor para nos alimentar o tempo todo. Ele alimenta os cordeiros com a sua experiência como o Cordeiro de Deus, que está no trono de Deus,
na casa de Deus e para ela. Que bênção! Amém? Finalmente, número 7, letra G. Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. O que quer que signifique essas lágrimas, insatisfação, dor, sofrimento, todas elas serão enxugadas. As lágrimas são inevitáveis nesta era, mas as nossas lágrimas são postas na garrafa de Deus. Que tal isso? Deus deve ter um monte de garrafinhas e são registradas no seu livro. Registradas no seu livro. Mesmo quando o Senhor estava na terra, ele chorou muito. Jesus chorou. Jesus chorou. Chorou de maneira forte com lágrimas no Getsemane. O próprio Senhor, e o mesmo acontece conosco. 2, porque o Cordeiro nos supre com águas da vida para a nossa satisfação, a água das lágrimas é enxugada. Não há mais lágrimas, apenas vida. E finalmente 3, graças a Deus, os dias de tristeza e as coisas de tristeza não durarão. Amém? Não durarão. O mundo está passando e somos bem-aventurados por beber do Deus triuno que flui, até nos tornarmos a totalidade da vida eterna, a Nova Jerusalém. Aleluia! Ouçam, isso são não apenas as bênçãos eternas para o futuro, mas são bênçãos que podemos desfrutar hoje. Sabe o que o Otmani disse no final dessa nota? Ele disse, hoje podemos desfrutar até 75% do que desfrutaremos na eternidade. Oh, eu disse, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos desfrutar todas essas bênçãos eternas hoje, para nos tornar o testemunho de Jesus. Por favor, orem com quem está ao seu lado.